Muito bem, Srs. Deputados, vamos então iniciar esta audição. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, 4 minutos. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais cumprimento o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Cardoso. É sempre com muito gosto que os vejo nesta comissão e ouvi-os com muita atenção no âmbito do requerimento anterior, mas este requerimento prende-se com uma situação que foi conhecida nos últimos meses sobre o crescimento da percepção pública, digamos assim, relativamente ao tráfico e ao consumo de estupefacientes nos bairros da Pasteleira Nova e Pinheiro Torres, no Porto. Soubemos que houve, de facto, uma visibilidade muito grande, não só nas televisões, como o próprio Sr. Presidente da Câmara deu visibilidade ao problema, que se tornou não só num problema de consumo e de tráfico, mas num consumo de segurança. Os moradores sentiam-se ameaçados. De facto, como o Dr. João Golão disse, a degradação a que os consumidores podem chegar é de facto terrível e assusta, portanto, punha-se o problema de qual havia para tentar solucionar este problema. Houve quem defendesse um maior endurecimento, como o Sr. lhe chamou, das medidas de segurança, houve quem falasse em voltar a criminalizar o consumo e nós, de facto, constatamos que no passado a criminalização não resolveu, muito pelo contrário, e tivemos uma situação que ficou muito conhecida em Lisboa, que conseguiu ser resolvida com uma resposta multidisciplinar, tanto com competências sociais, de saúde, e não só. O que nós queríamos afastar era, de facto, resolvermos isto só pela via repressiva. Soubemos que o Sr. Ministro da Administração Interna, mais precisamente a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Ministro estiveram em diálogo permanente com as autoridades, mas soubemos de uma situação e era mais sobre isso que nós o queríamos questionar. Em dezembro de 2022 abriu uma sala de consumo assistido nessa zona. Nós soubemos que, por exemplo, na mesma situação em Lisboa, a sala de consumo assistido que foi aberta minimizou danos de alguma forma e conseguiu de alguma forma organizar também a vida dos consumidores e combater de certa forma o tráfico de forma degradante e que deixou de pelo menos assustar os moradores e, de facto, não é só uma questão de assustar, as pessoas têm direito à sua segurança, portanto, não se tratando de um problema que seja resolvido só pela via securitária, nós não podemos, de forma nenhuma, minimizar essa preocupação que é evidente que está subjacente a todo este fenómeno. E sabemos que, no caso do Porto, teve a ver com outras situações de edifícios devolutos, etc. Mas o que nós queríamos, e muito rapidamente, aproveitar a sua experiência, o seu saber, é que medidas, além de uma resposta articulada, pode trazer, por exemplo, a existência de uma sala de consumo assistido. Deputados do Partido Socialista visitámos a sala de consumo assistido em Lisboa, ali em Alcântara, e pareceu-nos que era uma resposta possível também para estas questões mais prementes e com mais visibilidade que, infelizmente, ainda persistem em Portugal. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Para responder, dispõe de 4 minutos. Sr. Dr. João Golão, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Uma vez mais, é um gosto estar convosco.
Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, de facto, como diz, a situação no Porto e em outras cidades do nosso país é uma situação complexa, que é muito condicionada pelo tal sofrimento que falávamos há pouco, percebido pela população. E há um recrudescimento, de facto, de consumos que têm a ver com a tentativa de aliviar esse sofrimento. Mas isso traduz-se também em algumas das nossas cidades, ou se calhar em todas, com uma maior visibilidade de pessoas mais desorganizadas. No caso particular do Porto, houve circunstâncias também de intervenção, até urbanística, que condicionaram um bocado essa visibilidade. Mas o que é facto é que as pessoas estão cá, felizmente. Felizmente estão cá, não morreram, estão presentes e têm necessidades básicas e é importante acorrer a essas necessidades. O espaço de consumo vigiado é, do nosso ponto de vista, um utensílio que nos permite a aproximação a essas pessoas mais desorganizadas. Permite captá-las, permite interagir, permite a profissionais de saúde ganhar a sua confiança e motivá-los para a mudança, quando possível. Se não é possível, pelo menos que os consumos sejam realizados com condições mínimas de dignidade, não diria de asepsia, mas de higiene, de menor risco e com a capacidade de profissionais de saúde intervirem no caso de sobrevir algum episódio, nomeadamente de overdose ou outro. Portanto, o grande potencial deste espaço é esse. Eu estou à vontade para o dizer porque o próprio Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira, o disse publicamente. Foi ali, naquela salinha, lá ao fundo, onde os convidados das comissões aguardam para ser ouvidos, que tive a oportunidade de o conhecer e de conversar com ele pela primeira vez. E ele, Dr. Rui Moreira, diz publicamente: quem me convenceu a abrir uma sala de consumo vigiado no Porto foi fulano tal nestas circunstâncias. Foi uma conversa que tivemos ali durante uma meia hora em que ambos aguardávamos para ser ouvidos. E em que lhe expliquei exatamente qual é o potencial. Isto não é a panaceia mágica para resolver os problemas do Porto ou de qualquer outra cidade. É, e sim, um utensílio para chegarmos às pessoas e para suprirmos as suas necessidades. Mas isto tem que ser complementado com outro tipo de intervenções. A Sra. Deputada, nesse tempo, partilhava também, enfim, o nosso esforço quando ocorreu, por exemplo, a intervenção no Casal Ventoso, e em que, antes de o Sr. Presidente da Câmara da altura mandar avançar os bulldozers para arrasar, digamos, as barracas e as circunstâncias quase infra-humanas em que muitas daquelas pessoas habitavam, nos deu tempo e conversou connosco e nos permitiu que organizássemos respostas que foram colocadas no terreno para acolher aquelas pessoas. Com a participação do Exército, lembro-me de ter ido ao quartel da Pontinha negociar a instalação de um abrigo de emergência, emprestaram-nos beliches, emprestaram-nos mantas, e foi possível, quando foi decidido expulsar aquelas pessoas do espaço que ocupavam no Casal Ventoso, ter onde as acolher. Ter onde as acolher, passando também pela instalação de contentores, onde estavam médicos, enfermeiros, um espaço onde eram fornecidas refeições. Enfim, foi possível acolher aquelas pessoas, fazer um rastreio de doenças infecciosas, identificarmos inúmeros casos de tuberculose que foram diretamente enviados para os hospitais, acompanhados por profissionais de saúde. A gente não pode mandar estas pessoas, agora pega lá um papel e vai ao hospital. É preciso ir com eles. É preciso fazer aqui um coaching até que as pessoas reconquistem a sua autonomia e a sua capacidade de se autodeterminarem. Enquanto escravizadas pela droga, não são capazes de o fazer. Nós temos que estar com eles e de fazer o tal coaching. É isso que nós preconizamos para a cidade do Porto, que as várias entidades, tal como há pouco falávamos, relativamente às regiões autónomas, que as várias entidades com capacidade de intervenção, desde a saúde nos seus diversos aspectos, saúde dirigida aos comportamentos aditivos, mas saúde em geral, que aliás está a ser mobilizada para o espaço de consumo vigiado, onde estão a realizar consultas de rastreio para a hepatite B, para a hepatite C, por exemplo.
e referenciar diretamente. Enfim, que todas as entidades com capacidade de intervenção se mobilizem, cada uma defina aquilo que pode e tem condições para dar, e que seja identificado, uma vez mais, quais são as áreas lacunares, para que seja mobilizado também o tal dispositivo que dispomos, que é o PORI, para concitar o apoio da sociedade civil na supleção dessas áreas lacunares. É isto que preconizamos e estamos completamente disponíveis, agora enquanto CICAD e muito mais provavelmente enquanto ICAD, para intervir diretamente em colaboração com a autarquia, que é fundamental, um parceiro fundamental. Aliás, permita-me só uma nota final. A sala de consumo vigiado existente no Porto, neste momento, está a ser inteiramente financiada pela autarquia, neste seu período experimental, que, uma vez concluído com sucesso, havendo uma avaliação e que seja julgada de sucesso, o CICAD assumirá a partir daí o financiamento, através de concurso público, e daremos continuidade a esse espaço. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Dr. João Galão. Para usar a palavra, o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Rosina Pereira. Faça favor, Sra. Deputada, dispõe de 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Diretor-Geral do CICAD. De facto, aquilo que já foi aqui mencionado no Porto, tem-se visto um consumo e um tráfico de droga praticamente a céu aberto, principalmente no que diz respeito ao bairro da Pasteleira. E isto é uma situação que tem criado um sentimento de insegurança bastante forte, e que por esse motivo leva a que muitas vezes as pessoas tendem a olhar para este problema mais por essa via e não tanto pela questão social e humanista com que ela deve ser vista. Nós também tivemos a oportunidade de ir visitar a sala de consumo de droga assistido aqui em Lisboa. E, de facto, aquilo que nós pudemos observar foi uma resposta articulada, embora também tenhamos a oportunidade de ver que os recursos continuam a ser insuficientes. E, nesse sentido, eu gostava de saber a sua opinião, se considera que, de facto, a sala de consumo de droga assistido no Porto tem todas as condições e os serviços de apoio articulados para dar resposta a esta questão, e qual é que tem sido a articulação entre a Câmara Municipal do Porto e o CICAD com vista a minimizar os danos que têm sido vistos em várias zonas e que levam os moradores a terem queixas e críticas constantes. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Rosina Pereira. O Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão, dispõe de 4 minutos. Faça obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. João Golão, Dr. Cardoso, muito obrigado pela vossa vinda mais uma vez a esta comissão. De facto, estamos aqui hoje a falar sobre a problemática da toxicodependência na cidade do Porto e pelo que dizem, as torres foram-se, mas o consumo ficou, a toxicodependência ficou. De facto, com as torres do Aleixo existiram essa intervenção urbanística, mas o problema persistiu. E se estava na base dessa demolição a argumentação de que existia um problema de tráfico de droga, esse problema não foi endereçado. Isso foi recentemente também demonstrado por um trabalho de denúncia do fotógrafo Carlos Menezes, um trabalho académico para o Instituto de Fotografia de Portugal, que demonstrou amplamente e veio trazer à ordem do dia esse problema. Eu acompanho as declarações do Sr. que disse na sua intervenção inicial que, de facto, as salas de consumo assistido devem ser como um anzol ou o primeiro degrau de uma pedra, de uma escada, para chegar à reabilitação e para a reinserção social destas pessoas, e daí advém a minha primeira pergunta. Como é que esta sala de consumo assistido, que está a ser financiada pela Câmara, fez muito bem em referir, como é que depois encontra respostas a nível nacional nos programas de reabilitação e nas instituições que depois fazem reabilitação? Como é que estão as listas de espera, Sr. Doutor? Hoje, uma pessoa que entre numa sala de consumo assistido no Porto e diga, sim senhor, eu quero dar o primeiro passo para a minha desintoxicação, para onde é que eu posso ir? Esta pessoa, Sr. Doutor, quantas semanas, quantos meses é que tem que esperar? Porque o que nós queremos não é ter os nossos toxicodependentes de estimação bem comportados numa sala de consumo assistido. O que nós queremos é reabilitar as
populações, reabilitar as pessoas e, reabilitando as pessoas, reabilitar as famílias e reabilitar toda uma sociedade. Porque, de facto, o consumo e a venda de drogas requer uma resposta integrada e essa resposta integrada, como disse também muito bem, requer respostas de saúde, respostas de justiça, respostas de segurança social, respostas das forças de segurança e respostas de emprego. Todas estas camadas de uma cebola no combate à toxicodependência e à reinserção dessa pessoa humana que está num estado que tem que ser acompanhada e tem que ser ajudada, devem ser direcionadas. Não pode ser o CICAD só a fazer o trabalho sozinho, nem ser só a Câmara a fazer esse trabalho. E, portanto, como estamos aqui a ouvir o CICAD, gostava de lhe perguntar muito concretamente como é que o CICAD está, em conjunto com as outras entidades, a desenvolver o problema no consumo de drogas no Porto, nomeadamente para estes problemas que nos trazem aqui hoje, e que tipo de programas é que está a desenvolver e a prevenir para prevenir a venda e o consumo de drogas nas áreas urbanas. É claro que nós não podemos ser fortes com os fracos e fortes com os fracos e fracos com os fortes, porque é muito fácil encaminhar as pessoas para uma sala de consumo assistido, mas isso não as ajuda verdadeiramente se elas depois não forem encaminhadas para uma verdadeira reabilitação. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para usar a palavra pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada. 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os Srs. Deputados, o Dr. João Golão, o Dr. Manuel Cardoso, tentando aqui não repetir algumas das perguntas que já foram feitas. De facto, este problema do Porto prende-se principalmente com o consumo de drogas na via pública, que tem, de facto, causado muita preocupação e uma percepção de perigo para quem se confronta com esta situação e, de facto, tem gerado muita indignação. E ouvimos algumas palavras do Presidente da Câmara do Porto que pretende criminalizar este consumo na via pública e, de facto, isto trata-se na prática de uma reversão daquilo que foi conseguido já com a descriminalização e que foi feita, de facto, com sucesso. Portanto, para enquadrar aqui melhor o tema, gostaria que nos esclarecesse melhor sobre a situação específica do Porto, sobre os vários dados que são conhecidos. Pergunto-lhe quais são as substâncias que estão neste momento mais em circulação no Porto, qual tem sido a evolução deste consumo destas substâncias no Porto e de que tipo de variação estamos a falar, e se de facto existe um aumento global no consumo, e já aqui falámos de vários dos motivos, portanto, creio que já percebemos o que é que motiva este aumento do consumo de drogas. Depois, gostava que comparasse melhor a situação, porque quando comparamos as duas grandes cidades, nomeadamente Lisboa e Porto, em Lisboa, neste momento, estes problemas parecem mais controlados, portanto, eu gostava que explicasse melhor, que comparasse aqui as duas cidades, o que é que foi feito numa e noutra e do porquê que temos esta situação hoje no Porto. Perguntar-lhe também se a legislação atual tem as ferramentas adequadas para gerir uma crise deste género que temos no Porto. Depois, perguntar-lhe também sobre, já aqui falámos da sala de consumo assistido, gostava de lhe perguntar sobre o ponto de situação da criação de outras salas, nomeadamente de uma unidade móvel que se tinha falado, se sabe como é que isto está, e aqui neste ponto gostaria de lhe perguntar, relativamente às salas de consumo assistido, se de facto a lógica deveria ser ou se deveria ser uma lógica mais fixa de uma sala de consumo assistido num determinado sítio, ou se estas unidades móveis ou eventualmente amovíveis e temporárias em determinados sítios poderiam ser uma melhor solução ou uma solução mais eficiente. Depois, de uma forma geral, eu gostava que comentasse aqui esta perspectiva da criminalização das drogas, do consumo de drogas na via pública, e se de facto não estamos, se esta visão, ou que aqui o Presidente da Câmara Municipal do Porto poderá estar a demonstrar, se de facto isto não é um conflito com o princípio da não criminalização do uso, que nós já evoluímos, portanto gostava de ouvir falar sobre isto. Depois, aqui já falou, de facto, relativamente quando não podemos resolver os problemas por completo, portanto, temos que olhar numa perspectiva de redução de dano, não é? Nestes programas de trocas de seringas, das distribuições de outros medicamentos, nesta criação das salas de consumo assistido. Portanto, eu gostava aqui de perceber a sua perspectiva, se o caminho é este,
Pronto, se de facto vamos ter que continuar nesta lógica de redução de dano, porque não há outra forma de gerir este problema. Para terminar, e relativamente a este tema da redução de dano, mas não só, que soluções faltam para podermos, para o combate, para podermos ganhar, digamos assim, este combate contra o consumo excessivo ou o consumo de drogas, que de facto nós compreendemos que se agravam quando existem outras situações que não estão diretamente relacionadas, quando temos, de facto, já falámos aqui, quando não temos outro tipo de necessidades básicas, as pessoas procuram um conforto que alivie situações mais complicadas, portanto, o que é que falta para nós conseguirmos combater este problema? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Passada a palavra, Sr. Deputado João Dias. Dispõe de 4 minutos, Sr. Deputado. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar também o Sr. Dr. João Golão e o Sr. Dr. Manuel Cardoso. Nós estamos a discutir uma matéria que, de facto, estará muito ligada a multifatores, todo este recrudescimento em concreto até na cidade do Porto, mas aquilo que nos preocupa é que nós, muitas das vezes, naturalmente que as preocupações com a segurança, todas as preocupações com a percepção que a população possa ter são do mais compreensíveis relativamente e até em termos que os autarcas, quem tem responsabilidades até a nível local, mas o que nos preocupa a nós é, de facto, muitas das vezes se avance para posições, visões ou opções que nem sequer têm em consideração modelos e abordagens de sucesso e de qual o nosso país é claramente um orgulho e foi isso que também nos preocupou. Políticas revolucionárias como nós tivemos no nosso país, que foi um exemplo a nível internacional, com ganhos nos consumos, na redução dos consumos, com ganhos na redução das infecções associadas aos consumos, com ganhos até nas mortes que resultavam. Naturalmente que, quando ouvimos aquilo que foi a pronúncia do Sr. Presidente da Câmara do Porto, entendemos que foi um retrocesso na abordagem que rejeitamos. Rejeitamos a abordagem punitiva e repressiva. Nós promovemos o direito à saúde, promovemos o respeito pelos direitos humanos e promovemos a reinserção social, e têm sido essas as linhas e os modelos assentes nesses sólidos princípios que nos têm feito, de facto, ter melhores políticas e melhores resultados. Naturalmente que nem tudo correu bem e nós poderemos continuar aqui a falar da revisão do modelo em 2012 e todas as consequências que tivemos e felizmente com as notícias vindas hoje poderemos ter aqui mais uma esperança. No entanto, importa que se possa olhar para o que é que está a falhar em concreto e em específico, nomeadamente fazer um diagnóstico muito objetivo. Que meios é que temos? Esta questão relacionada com a introdução e a integração de mais profissionais e novos profissionais é fundamental, porque falta capacidade de intervenção efetiva, de intervenção direta, e nomeadamente até da estrutura única que nós temos muito discutido. E, portanto, e depois é também nas causas que nós devemos voltar a refletir, e nomeadamente no que tem uma ligação muito estreita com a saúde mental da população. Eu acho que nós não podemos esquecer isto e podemos nós estarmos aqui até, se calhar, um bocado distraídos. Eu acho que as nossas entidades e estruturas não estão a fazer, porque a situação no país é um todo que deve ser vista, não só analisada. A situação do Porto terá as suas características, mas nós estamos num ciclo de deterioração das condições de vida da população também, que está a encaminhar para a pobreza, e isto são condições, é um terreno fértil para que se agrave todas estas situações. E por isso, o que é que eu gostaria muito de deixar? Acima de tudo, deixar uma perspectiva de que rejeitamos o castigo. Rejeitamos esta perspectiva de que vamos criminalizar quem está doente. É isto que nós devemos estar muito atentos, porque por vezes é muito fácil achar que aí que é a solução.
ao invés de ajudarmos e protegermos quem vive na miséria, com dificuldades, aquilo que estamos é a criar um problema, ou melhor, achando que vão resolver um problema prendendo. Portanto, não entendemos que longe da vista, longe do coração seja a solução. E nesse sentido, para terminar, Sr. Presidente, naturalmente que temos esperança que as abordagens, que não sendo ipsis verbos daquilo que já foram no passado, possam vir agora a trazer novamente os ganhos que se foram perdendo nestes últimos anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a este conjunto de questões, o Dr. João Golão dispõe de 16 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas questões. E pelas vossas apreciações em torno deste tema, muitas das quais eu partilho em absoluto. Acho que, e isso é importante também, que haja aqui uma partilha do nível de preocupações e da leitura daquilo que vai acontecendo. De facto, como dizia agora o Sr. Deputado João Dias, aquilo que se trata em termos de proposta aventada, que felizmente penso que não teve grande eco, e aliás o próprio autor da proposta de alguma forma recuou, mas aquilo que estávamos a falar era de criminalizar quem está doente e também criminalizar a pobreza. Portanto, é fundamental que isso não ocorra. Portanto, seria um retrocesso civilizacional relativamente àquilo que foi um passo importantíssimo que foi dado pelo nosso país, no sentido da descriminalização do uso e de posse para uso pessoal. Agora, há aqui valores em tensão e temos que considerar todos esses valores. A segurança das populações que se sentem ameaçadas, legitimamente, sentem-se. E temos que calcular isso. Por outro lado, a satisfação das tais necessidades básicas desta população mais desorganizada, em muitos casos utilizadora de drogas. Temos que acorrer a essas necessidades. Portanto, e é isto que impõe uma abordagem integrada, que voltamos a falar. Aliás, dizer que a própria estratégia europeia em matéria de drogas hoje tem uma preocupação também com a segurança, que está muito mais presente do que estava até agora. O próprio mandato do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, que vai ser transformado em Agência para a Droga e Toxicodependência, tem uma maior componente nesta vertente da segurança. Portanto, isto é alguma coisa que é partilhado e que não é apanágio nosso único do nosso país. Isto é uma preocupação que está presente em muitos países e que temos que calcular e arranjar formas eficazes de nos dirigirmos a eles. É evidente que isto passa muito por perguntava a senhora deputada Maria Antónia como é que o direito à segurança dos cidadãos é assegurado? É assegurado quanto menos carentes aos níveis mais básicos da sua dignidade as pessoas tiverem, nomeadamente os utilizadores de droga, menos haverá o risco para a envolvente. Quer dizer, portanto, nós temos que satisfazer necessidades básicas de habitação, de alimentação, de higiene, de acesso à saúde. Isso são as necessidades fundamentais. A partir daí é possível interagir, é possível motivar, é possível mobilizar. Perguntava o Sr. Deputado Pedro Frazão como é que está a articulação com outras respostas, nomeadamente qual é a drenagem, perdoem-me assim a expressão, para as estruturas de tratamento. O relatório do último trimestre, segundo trimestre de intervenção da Sala de Consumo Vigiado do Porto ainda não está publicado, não é público, mas envolve cerca de 600 pessoas que estão a utilizar o espaço de consumo vigiado. E desses, 40 foram nos últimos 3 meses, aceitaram iniciar um tratamento. A resposta não será, não sei onde é que o funil aperta. Se é na capacidade de absorção por parte das estruturas de tratamento,
como sabem, estão na dependência das ARS, não sei exatamente os constrangimentos existentes, mas 40 pessoas com um ponto de partida de desorganização como aquele que nós podemos constatar nas pessoas que frequentam o espaço de consumo vigiado, não é nada mau. Seria desejável que houvesse, digamos aqui, um rácio maior, mas estamos num período também, num período experimental, e é importante que isto seja claro para todos. Haverá seguramente afinações a fazer, haverá seguramente que equacionar a possibilidade da abertura de espaços deste tipo em outros pontos da cidade ou eventualmente em concelhos limítrofes, por forma a evitar que o espaço de consumo vigiado se constitua como um polo de atração para utilizadores de drogas oriundos de outros concelhos e que aumente ainda muito mais a mole de pessoas em dificuldades. Portanto, há toda uma construção a fazer que, de qualquer forma, o princípio, a aceitação, e diria mesmo a aceitação pública e política deste novo tipo de dispositivos nos deixa francamente satisfeitos por essa. Agora, insisto na ideia, isto não é um objetivo em si próprio, isto é um instrumento de aproximação às pessoas com determinado tipo de características ou em determinado momento das suas vidas. A questão colocada sobre os espaços fixos versus espaços móveis ou amovíveis, eu diria, nós tivemos aqui em Lisboa, temos a experiência de um espaço fixo e de um espaço móvel, uma carrinha, que circula através da cidade, para em determinados pontos, a determinadas horas. Aquilo a que assistimos atualmente é uma predominância da utilização destes espaços de consumo assistido por pessoas que consomem por via fumada. E isso não é possível nas carrinhas, por condições técnicas, até por segurança dos próprios técnicos que lá trabalham. Portanto, é uma lacuna que limita de alguma forma a utilidade dos espaços de consumo vigiado, móveis instalados em carrinhas. Já o amovível, confesso que há anos, desde que se começou a discutir esta questão, é a solução que sempre preconizamos. Espaços que seja possível, em dado momento, quando se revelar que já não são tão úteis ou tão imprescindíveis naquele local, se possa pegar neles e levar para outros pontos, porque os consumos de droga e este tipo de consumos por pessoas mais desorganizadas têm algumas características de fenómenos migratórios. As coisas hoje estão quentes num determinado local, amanhã estarão noutro. E se tivermos a possibilidade de pegar nesta estruturas pré-fabricadas ou em contentores ou o que seja, pegar nelas e levar para outro ponto, penso que até do ponto de vista da rentabilidade, enfim, do investimento feito, será muito mais útil. É essa a solução que vimos preconizando. A Sala do Porto foi instalada nesta lógica. Veremos, como insisto, estamos num período experimental, veremos o que é que vai dar. A substância, a senhora deputada Joana Cordeiro perguntava também qual a predominância de substâncias. A predominância que se vem constatando no Porto é, portanto, o número mais elevado de consumidores, utilizadores da sala de consumo assistido é crack mais heroína. O crack tem ganho nos últimos anos um papel importante no panorama destes consumos por pessoas mais desorganizadas. Consideramos que a legislação que temos está adequada. Agora, quer na área da oferta, quer na área da procura, é fundamental que haja meios para executar o quadro legislativo, o edifício legislativo de que dispomos. Francamente, da nossa parte, não haveria propostas de alteração desse quadro legislativo. Portanto, isto responde um pouco à questão da criminalização ou não. De todo, consideramos que não, mas sim um desenvolvimento. Diz?
Sim, eventualmente algumas afinações e a questão, relativamente à legislação, por exemplo, a questão das novas substâncias psicoativas tem que ter temos que ter uma outra abordagem também relativamente ao dispositivo da dissuasão, por exemplo. Mas reparem que isto, até do ponto de vista técnico, enquanto em relação às substâncias clássicas, nós conseguimos definir com alguma segurança as doses médias para uso pessoal para 10 dias. Relativamente a estas, é completamente descabida essa definição, de maneira que aquilo que parece ser a única possibilidade é o tudo ou nada. Qualquer quantidade será passível de procedimento contra a ordem nacional ou não, mas isso é uma discussão que terá que passar naturalmente também pela inestimável participação de Vossas Excelências numa discussão que terá que ser organizada. E não sei se ainda tem 6 minutos. 6 minutos? Não. Sr. Presidente, francamente, não sei, a menos que algum dos senhores deputados ou o meu colega queira dar aqui uma ajuda em alguma das áreas, se me permite. Faz favor, doutor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, muito obrigado. Só 2 notas, eventualmente. Uma delas com esta questão sobre alterações legislativas que eu estava aqui a superar o ajuste, por exemplo, na Lei 30 da descriminalização, quando se fala de quantidades e, eventualmente, do funcionamento das comissões de dissuasão da toxicodependência. São, eventualmente, alguns pequenos ajustes e alguns pequenos ajustes nos diplomas, que são de 2001, que regulam a intervenção, particularmente em redução de riscos e minimização de danos, que verificamos que alguns desses instrumentos estão meio desajustados, estão provavelmente demasiado robustecidos em termos de exigência, quando a prática e a execução de tarefas não seriam tão importantes. Eu, se me permitem, nestes 4 minutos que ainda faltam, iria falar de 2 coisas relacionadas com, enfim, a audição anterior, se não se importarem, e com esta. A primeira tem a ver com uma questão que colocaram em relação às comissões de dissuasão da toxicodependência, se havia nas regiões autónomas. Há nas regiões autónomas, há uma na Madeira, 3 nos Açores. Os mecanismos de funcionamento são ligeiramente diferentes dos nacionais, ou dos nacionais, salvo seja, dos continentais. Há alterações quer de procedimento, quer de funcionamento. De qualquer modo, há uma articulação estreita da coordenação que temos no continente, também com as regiões autónomas e também em termos de harmonização dos funcionamentos. Aquilo que, enfim, as comissões de dissuasão de toxicodependência foram criadas num âmbito, de certo modo, punitivo, para aplicar contraordenações ou sanções, e aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido por todas elas tem sido de diagnóstico, de identificação do risco de consumo das pessoas, dos indiciados, digamos assim, e depois o encaminhamento e a orientação para desses indiciados, e os estudos que temos sobre a resposta desses indiciados têm sido muito boa, percebendo não só os que comparecem nas comissões, cerca de 97%, ou aqueles que têm um comportamento, uma mudança de comportamento depois de passarem pela Comissão e de manifestarem o seu agrado com a própria Comissão. Tem havido esse acompanhamento, poderá haver aí discrepâncias realmente de funcionamento, e isso, se não tiver a mesma base, digamos assim, de raciocínio, pode ter também um resultado ligeiramente diferente. Depois, uma também nota para cimentar aquilo que dizia o Dr. Golão a propósito do Plano Operacional de Respostas Integradas e do Diagnóstico Local. É um trabalho complementar. Aquilo que deve ser a intervenção nos territórios é uma intervenção
que é a base, a intervenção dos centros de respostas integradas e, por isso, integradas de respostas integradas. Repito, é uma redundância, mas a verdade é que faz prevenção, tratamento, redução de riscos e minimização de danos e reinserção de modo integrado. Ainda assim, há momentos em que as estruturas do terreno não conseguem dar resposta a todas as solicitações e, por isso, e respondendo também à senhora deputada Patrícia, a resposta e o diagnóstico local, aquilo que preconizamos para o diagnóstico destes territórios, é um diagnóstico feito com as entidades responsáveis pelo próprio território. É ele também local e, por isso, essa identificação de necessidades permite-nos perceber quais são as lacunas existentes nas respostas para o território, identificando aquilo que existe em termos de resposta e o que falta fazer para haver a possibilidade de financiar a resposta, aquilo que é preciso fazer a mais. E essa parte, o Plano Operacional de Respostas Integradas funciona em termos de continente, o CICAD não tem competências a nível de regiões autónomas e por isso não pode fazer essa intervenção. Um último ponto, o estudo que apresentámos e os relatórios que apresentámos em 2021 baseavam-se em estudos feitos em 2016-17, o inquérito nacional à população geral. Estamos a finalizar, ou está a ser finalizado, um novo inquérito, será apresentado no mês de junho, em princípio, no dia 23 de junho, o resultado final desse inquérito de consumos na população geral. Esse inquérito foi alargado às regiões autónomas, portanto, teremos informação também sobre as regiões autónomas, teremos informação da diferença que fez a pandemia em relação aos consumos. Fizemos questão, uma vez que só pôde ser aplicado depois da pandemia, fizemos questão de colocar também essas questões e, por isso, essa era uma nota última. Dizer ainda que, em termos de estudos nacionais, há um outro que fazemos e que inclui as regiões autónomas, os estudos na população escolar. Não conseguimos ainda fazer isso com a mesma certeza e com um trabalho tão articulado, mas fazemos um estudo no Dia da Defesa Nacional, identificamos os consumos junto dos jovens de 18 anos e esse estudo também se aplica às regiões autónomas. Pronto, era só deixar-vos essa nota, que é essa articulação que fazemos. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Manuel Cardoso. Muito obrigado, Dr. João Golão. Vamos passar à segunda ronda, 1 minuto. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar caras e caros colegas, aqui deputados e deputadas, e agradecer, obviamente, ao Dr. João Golão e ao Dr. Manuel Cardoso, uma vez mais, estar aqui e prestar esclarecimentos e eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de reiterar, porque muitas das coisas, muita da matéria e que surgiu, de facto, e que esteve na base deste pedido de audição, já foi abordada, mas gostaria só de reiterar o caso concreto do tráfico e consumo na cidade do Porto, onde eu resido e que pude acompanhar todo este processo ao nível do município e, de facto, dizer que aquilo que efetivamente se passou na cidade do Porto, que sirva de exemplo e que não se volte a repetir, porque o que nós verificamos é que se tivesse existido uma intervenção, e como o professor João Golão, o Dr. João Golão bem referiu, se tivesse existido uma intervenção atempada relativamente a este fenómeno que fomos assistindo e vendo que ia aumentando, tendo também por base
eu acho que o principal elemento foi, de facto, existir um desmantelamento de um local onde existia consumo e sem que tivesse sido feita uma abordagem integral a este fenómeno e muita dessa resposta não foi dada porque, efetivamente, aqui já foi referido, felizmente já estamos a caminho de um novo modelo de intervenção e que, de facto, se existisse esse modelo, a resposta tinha sido feita e dada atempadamente e nesse registro, obviamente, que não se tinham verificado muitas das situações que depois, posteriormente, se verificaram, porque houve uma pulverização dos consumos e a visibilidade do fenómeno. Apenas para concluir, relativamente à sala de consumo, só concluir, Sr. Presidente, muito obrigada, porque acompanhei este processo e, de facto, a sala de consumo assistido no Porto também pecou por tardia, porque existiram vários estudos, incluindo do Sr. Professor Henrique Barros, que nos davam nota de onde deveria, sobre esta temática precisamente, e o ISPUP teve uma abordagem muito integrada do problema. Existiram comissões durante quase 3, 4 anos para a instalação da sala de consumo assistido, ainda bem que ela já está implementada, já está a funcionar. Também tenho dúvidas e na altura questionamos se efetivamente não seria profícua não só uma sala de consumo assistida fixa, mas também móvel, dado que o Porto também é uma metrópole e, portanto, existe aqui muita variação nas várias regiões, nas várias áreas da cidade, mas que efetivamente isto neste momento está implementada, está a funcionar, queremos que atenda esta população, porque esse é o objetivo, mas que sirva como exemplo e que não se volte efetivamente a repetir aquilo que se repetiu na cidade, porque vamos aprender, não é? Que nunca poderemos deixar que estas situações tomem estas proporções por falta de intervenção. E agradecer uma vez mais, Dr. João Golão, pela sua participação. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Faro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Faro. Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Rosina Pereira. Faça o favor. Obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer as explicações que deram e tinha 2 perguntas muito breves em relação ao caso do Porto. A primeira era, dado que mencionaram a importância de uma resposta integrada, se consideram que, de facto, a sala de consumo de droga assistido no Porto é capaz de dar essa resposta ou não, tendo em conta as condições que tem neste momento. E segundo, se também, tendo em conta a afluência que tem, se consegue dar resposta à procura pelo consumo assistido também. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Rosina Pereira. Grupo Parlamentar do Chega, faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Dr. João Golão, mais uma vez, muito obrigado pelas suas respostas e, em primeiro, quero pedir-lhe desculpa por tive que sair da sala para participar no programa da TSF, que imagino é sobre quê? Sobre a proibição do consumo de tabaco perto de edifícios públicos e em esplanadas. Portanto, a pergunta que eu lhe vou deixar agora aqui é sobre a hipocrisia que existe em Portugal. Porque todos falamos de que não podemos criminalizar o consumo de droga e que temos que ajudar as pessoas na sua reabilitação, e eu acho bem, acabei de dizer isso na minha intervenção anterior, mas ao mesmo tempo, hoje o Governo de manhã, através de algum seu assessor de comunicação, veio fazer saber aos órgãos de comunicação social que vai propor no próximo Conselho de Ministros a proibição de fumar ao ar livre junto a edifícios públicos e a venda de tabaco em máquinas automáticas, ou seja, junto aqui da Assembleia da República, nós se calhar daqui a um mês podemos fumar crack, mas não podemos fumar tabaco. Se calhar podemos injetar com heroína, mas não podemos fumar tabaco. Se calhar até vamos poder fumar marijuana, mas não vamos poder fumar tabaco. E isto é uma enorme hipocrisia que acontece em Portugal e acontece em Portugal também no combate à toxicodependência, e porque as pessoas toxicodependentes têm direito à sua reabilitação, mas as pessoas, cidadãos que vivem em contexto urbano, também têm direito à sua segurança. E, de facto, existe também a hipocrisia de que as forças de segurança, ou quem tem responsabilidade, fecha os olhos, doutor, porque esta notícia não é de agora e diz o seguinte: o negócio da droga na pasteleira movimenta 100 mil euros por dia, e estes 100 mil euros por dia são movimentados em 6 bancas que estão estacionadas à beira da estrada, e todos que passam lá podem ver. Eu também passo muitas vezes aqui, em pleno dia, no bairro da Avenida de Ceuta, na Quinta da Cabreira,
e vemos lá, junto aos carros estacionados, existem indivíduos encapuzados a vender droga com bancas tal e qual, bancas comerciais. Portanto, há uma enorme hipocrisia e eu convidava todos os senhores deputados a passarem aqui no bairro da Avenida de Ceuta, onde também há uma relote de consumo assistido, mas onde o tráfico de droga continua a existir por causa da nossa hipocrisia. Sr. Presidente, vou só terminar com um apontamento literário e vou ler uma passagem de Afonso Reis Cabral, que tem um texto chamado O Inferno da Avenida de Ceuta. A Avenida de Ceuta fica a poucas centenas de metros aqui da Assembleia e gostava de ler o seguinte para os senhores deputados ouvirem sobre uma incursão que Afonso Reis Cabral fez à noite à Avenida de Ceuta. Mais tarde, mais à frente, o bairro da Quinta da Cabrinha tem os restos do chão quebrados. Uma racha inteira e única desequilibra o prédio ao nível dos olhos. Ali perto, um grafite anuncia: diz népia às drogas. Mas a népia, de noite, é a népia que ninguém vê. Em frente, no local em que os morros têm vontade de esconder a avenida, de fazer da escuridão coisa de pacto com a morte, eles começam a aparecer. Pela Avenida de Ceuta, a cada entrar de rua, a cada revelar de pátio, neste ou outro estacionamento, em grupos de 2 e de 3, também em grupos de 4, surgem os drogados, os traficantes, os mirones. São os patrões do metro quadrado. Muito obrigado, Sr. No bairro mandam os homens, os tais vestidos de gente, uns posicionam-se como vigias nos patamares, outros percorrem a rua em busca de não sei o quê. A meio do bairro, reparei que os carros são habitados. Penso que é a habitação de sexo e de consumo. Nos assentos, cabeças de homem contra cabeças de mulher e cabeças de homem contra cabeças de homem. Cabeças de mulher contra cabeças de mulher não vi. Resguardados, imagino que consumam e se consumam uns aos outros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Avenida de Ceuta, em Lisboa, claro, não é no Porto. Obrigado, Sr. Deputado. Para usar da palavra, Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, dispõe de um minuto, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Novamente, queria agradecer as informações que aqui nos deixaram. Acho que foram 2 audições bastante úteis sobre este tema, que é sempre bom que todos os deputados ouçam, e principalmente aqui nesta Comissão de Saúde, que era para todos ficarmos cientes dos vários problemas. Gostava de lhe perguntar sobre 2 soluções que eu já li e já ouvi falar, soluções ou ideias que possam ser implementadas ou mais disseminadas, como nomeadamente como aquelas estruturas que existem no Boom Festival para reconhecimento das drogas, se isto podia ser algo que se podia ser mais disseminado por outros festivais para se perceber que tipos de substâncias existem pelo país, e gostava que nos falasse também sobre kits overdose com, a ver se eu não me engano, que contenham noxolona. Eu peço desculpa, eu aqui nesta Comissão de Saúde eu não sou médica, comparando com estas substâncias tenho mais dificuldade nestes nomes, mas se isto podia ser também uma solução que podia ser mais disseminada. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro, por usar a palavra. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer aquilo que nos foi aqui dito, até porque nós não nos podemos esquecer daquilo que é as nossas competências. Nós temos aqui competências legislativas, acima de tudo, compreendemos aquilo que é quem está mais próximo das populações, nomeadamente no exercício mais operacional e no exercício autárquico, e não desvalorizamos, como o Sr. Doutor aqui falou, de que há valores em tensão, e estas questões relacionadas com a segurança são de também valorizar. No entanto, hoje que se fala tanto na literacia, eu julgo que as medidas na área dos comportamentos aditivos são de tal maneira complexos, mas de tal maneira complexos, que precisamos que muitos de nós façamos essa literacia. Porque é compreender como é que determinadas medidas podem ser a solução, por vezes não é fácil, nem todos o conseguem alcançar à primeira vez. E precisa de se fazer também aqui um trabalho quer seja os nossos decisores, quer seja até mesmo a própria população, perceber
que as medidas mais ajustadas à justa preocupação que têm são estas e não outras repressivas ou criminalizadoras. E por isso é que eu também deixar aqui só uma referência a muitas vezes estas abordagens que promovem o pânico junto da população são abordagens muito preocupantes, porque aí não é o caminho certo, de certeza, que vai solucionar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dispõe de 5 minutos. Sr. João Golão, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e mais uma vez muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. Sra. Deputada, penso que não fez propriamente uma pergunta, elaborou em torno das questões do tráfico e consumo da cidade do Porto. Penso que estamos de acordo que houve aqui alguns fatores precipitantes que necessariamente temos que aprender com as coisas, com a experiência, porque estes fenómenos, de alguma forma, acabam por ocorrer com características mais ou menos semelhantes em determinados momentos do desenvolvimento das nossas sociedades. Portanto, tendo por assumido que as drogas existem e vão continuar a existir, não tenho dúvidas de que a erradicação das drogas ou do seu uso é algo que não ocorrerá na nossa sociedade. Portanto, temos que adequar as respostas a esse fenómeno àquilo que é a realidade que vamos enfrentando. De entre os dispositivos utilizados, o serviço de apoio integrado, as salas de consumo assistido são um utensílio, mas é impossível considerarmos que essa vai ser a resposta. Aliás, se calhar penso que nem é o desejável. É alguma coisa, é uma das partes do dispositivo que pode ser mobilizado e ser útil a determinados cidadãos, mas não para todos, necessariamente. O que pode é ser o mais aproveitado possível como porta de entrada de um sistema que tem a capacidade de oferecer serviços vários. Depende depois do cliente, desculpe-me chamar assim, aquilo que quer ou não quer utilizar. Mas, portanto, mesmo um serviço de apoio integrado como é este aqui instalado em Lisboa, que me parece fascinante do ponto de vista mas é uma coisa diminuta, tendo em atenção a mole imensa de utilizadores e que o Sr. Deputado Pedro Frazão também referia, ali na zona do Val de Alcântara, potenciais utilizadores. Não vai servir toda a gente, nem vai ser útil à mudança de vida de todos. Consideramos que é importante que consideremos a possibilidade de instalar outros espaços do mesmo tipo na cidade de Lisboa ou na cidade do Porto, ou eventualmente em Santarém, como falava aqui este Sr. Deputado, mas necessariamente incluído numa estratégia resultante do tal diagnóstico de que falámos, quer o meu colega, quer eu próprio. A questão do tabaco, parece-me, francamente, eu não vou pronunciar, não temos o serviço de intervenção nos comportamentos aditivos e nas dependências, não tem mandato sobre esta área e eu abstenho de grandes comentários, parece-me, digamos, uma atitude um tanto fundamentalista, mas não... Agora, a questão do negócio da droga. É evidente que é uma... Permite-me partilhar com os senhores deputados também uma experiência muito recente. No domingo passado, tive a honra de ser convidado pelo Sr. Presidente da República da Colômbia para almoçar. Um tete-a-tete, discutir questões de droga. Rapidamente percebemos que falamos linguagens completamente diferentes. A preocupação do senhor tem naturalmente a ver com as organizações de tráfico, tem a ver com as organizações que não contam dinheiro, pesam maços de notas de $100, quer dizer, é aquilo. Portanto, a realidade não tem nada a ver com a nossa. Sr. Presidente, e utilizadores de drogas locais, residentes, é residual. É residual. Não é uma preocupação presente, digamos assim, na definição de políticas. Portanto, isto são coisas que
Nós temos a felicidade, de facto, de ter um modelo que é tido como exemplar, sobretudo no contexto europeu, mas também noutras áreas do mundo. Mas quando se fala em realidades como esta, de países como a Colômbia, eventualmente o México, esbarramos em dificuldades noutra linguagem. Portanto, se consideramos que a definição de políticas deve ser feita a nível territorial, e estamos a falar dos pequenos territórios, dos nossos distritos ou eventualmente municípios, a definição de uma política comum em matéria de drogas, mesmo para o espaço europeu, é praticamente uma missão impossível. As realidades são diferentes, as drogas, as culturas, os contextos, tudo é diferente. Portanto, há aqui algumas pontas que nos unem, mas há muito que nos separa nessas definições. Uma questão, só para terminar, Sr. Presidente, acho que é mesmo para terminar, as questões do drug checking que a Sra. Deputada Joana Cordeiro suscitou, pensamos que é fundamental. Na realidade das ilhas, que falamos há bocado, por exemplo, penso que era fundamental que houvesse a possibilidade de colher amostras dos produtos que as pessoas vão efetivamente consumir para saber o que é que está lá, porque só assim conseguiremos maior eficácia. É evidente que pegar nos produtos que circulam, ter a Polícia Judiciária, o Laboratório de Polícia Científica, fazer análises, publicitá-las, etc., seria muito útil. Mas aquilo que o consumidor final vai usar é de capital importância para uma estratégia consequente de redução de risco e minimização de danos. E isto em contextos recreativos, mas também em contextos de rua, de marginalidade e exclusão que muito assistimos. A naloxona, a disponibilidade da naloxona em spray nasal, que é o antídoto para reverter as overdoses, é uma arma utilíssima para os opioides, apenas para os opioides. Há uma pleiade enorme de drogas que não responde a este medicamento. Ainda assim, e num período particular de vulnerabilidade como foi o da pandemia, nós, SICAD, adquirimos uma quantidade significativa desse medicamento e distribuímos pelas equipas de rua, fizemos-lo chegar ao terreno. Contudo, depois de passada essa e esgotada a validade desse medicamento que tínhamos comprado, não tivemos condições para adquirir mais, nem sentimos que no atual contexto organizativo, em que as respostas de primeira linha devem ser asseguradas pelas ARS, fosse competência nossa assegurar a disponibilidade desse medicamento. No contexto tal futuro ICAD, estaremos completamente disponíveis para promover a disponibilidade, onde faz falta, de Nixoid, porque é um salva-vidas, é um investimento que basta que salve uma vida para valer a pena. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral do SICAD, muito obrigado, Dr. João Golão, muito obrigado também, agradeço igualmente ao Dr. Manuel Cardoso a vossa presença. É sempre muito útil ouvi-los e estar atento ao que dizem. Dizem-no sempre com muita, o Sr. diz sempre com muita propriedade e, portanto, agradecemos muito a sua presença. Aliás, tivemos a oportunidade de trocar aqui umas breves palavras. Eu julgo que este assunto, eu li o relatório também, é um assunto de atualidade muito importante e pomos a hipótese de realizar algum evento, eventualmente visitas, porque nós queremos ouvir, escutar, aprender, ajudar, se possível, a encontrar soluções. Para isso vou falar com o Presidente da Câmara Municipal do Porto, vou falar com os seus secretários regionais da Saúde da Madeira e dos Açores e depois, em função dessas conversas, propor à Comissão alguma ação para a qual está desde já convidado, se a efetuarmos de facto. Muito obrigado. Vamos continuar os nossos trabalhos. 30 segundos de intervalo.